Já no nosso estúdio, para a entrevista do dia, Dr. Marcos Cabelo, ele que é diretor de comunicação da Associação Paulista de Medicina. Bom dia, bem-vindo aqui ao Cidade 360, Cabelo. É sempre uma honra, viu, Café? Bizarra, me sinto em casa. Muito bem, o Cabelo fica conosco até o fim do programa. Vamos falar da medicina, dia 18 agora, dia do médico, né? Hoje é dia do professor, mas antecipamos também para falar do dia do médico e todas as ações da APM e também o olhar dele sobre a questão da medicina. Vamos falar com o Dr. Marcos, mais uma vez, obrigado por atender a nossa reportagem. Dia 18 chegando, hoje é dia do professor, muitos médicos são também professores, mas dia 18 comemora oficialmente, né, o dia do médico. O que falar dessa profissão, meu caro Cabelo? Olha, antes de mais nada, gente, muito obrigado pelo convite. Vocês me chamaram uma pessoa que é assim, absurdamente apaixonada pela profissão, pelos amigos e pelos pacientes, né? Então, olha, Café, o Bizarra, agradeço o Jabur, o Colinho, o Douglas Williams, é um privilégio estar aqui. Café, médico e professor são literalmente a mesma coisa, né? Esse termo doutor vem de dotere, que é professor. Então, as nossas profissões, elas são, na verdade, pelo menos na maior parte do tempo, ensinar. Essa é o escopo do médico, né? E a gente faz, todos os pacientes, na verdade, nós damos aulas para ele. E, eventualmente, aí a gente vai para o exame, para a cirurgia. E em relação à questão envolvendo as decisões que têm sido tomadas agora em nível nacional de ser um pouco mais rigoroso na abertura de novas escolas, né? Essa semana, inclusive, o MEC suspendeu por um período e há uma pressão da própria categoria, né? O que está acontecendo? Uma queda na qualidade do ensino? Eu acho que se você me der mais ou menos umas 6 horas de programa, eu consigo contextualizar a questão. Mas, muito rapidamente, a gente falando de medicina, a gente tem que falar de formação médica, né? A gente tem que falar de controle da profissão. Só para a gente ter uma ideia, gente, em 1990, nós tínhamos 78 faculdades de medicina aqui no Brasil, praticamente 50% públicas. Hoje, Café, nós temos praticamente quase 500 faculdades de medicina. Em 10 anos, nós praticamente dobramos, criamos 200 faculdades. E a grande maioria sem uma estrutura, sem professores, mudou a pedagogia, tá? Então, para vocês terem uma ideia, um curso de medicina que dura em torno de 6 anos, ele demanda quase que mais 6 anos para preparar o profissional. E isso tem causado muito problema dentro desse período de aprendizagem. Café, você é quase um médico, você tem esposa médica, filha médica e outros que virão, né? Então, a gente entende a condição da formação de um profissional que, na verdade, a medicina é uma profissão diferente. Você entra na alma, no corpo das pessoas, você impacta. Nós estávamos conversando, eu como obstetra, a repercussão que um pré-natal, que um parto traz numa família. Então, a nossa Associação Paulista de Medicina, o nosso doutor José Gonçalves, nosso presidente, o doutor César Fernandes, o astronauta, o nosso senador, o doutor Marcelo, meu grande amigo, Arenares, nós estamos lutando para que crie mecanismos não só de controle, mas de formação médica, né? E você acha que o exame de proficiência pode contribuir para isso? Na verdade, o exame, ele é uma forma, perfeito. O exame, ele é uma forma de exercer um certo controle. Claro que a gente não quer punir aquela família, aquele aluno que acreditou, porque quem pensa em ser médico, né, ele quer cuidar. Ele quer mudar a vida das pessoas. É quase uma mudança de paradigma. E aí ele gasta um valor incrível, porque hoje 80% das faculdades de medicina são privadas, e a gente pode até discutir isso. Elas têm um viés que está mudando a cara da medicina, né? A minha geração de 80, hoje, ela tem vários desafios, né? O maior desafio é conseguir cativar os novos jovens. Mas isso é muito bom, Café. Ontem eu vi o ranking do curso de medicina da USP, nós tivemos 90 candidatos por vaga. Quer dizer, que é uma área relevante. E é curioso que a psicologia está em segundo lugar, exatamente, né? Impressionante, exatamente. Né? Depois eu até passei chama até atenção essa. Não, eu vi o ranking, né? O que tem menos é matemática, geografia, ambiental, mas e a parte também de
comunicação essa está crescendo por causa da internet e tudo mais. Né? Exatamente. O que eu vejo, Café, o que eu vejo, Bizarro, é assim, a necessidade do ser humano de interagir com o ser humano. Tá? Eu acho que nunca tivemos tanta informação e tanta solidão. Mesmo dentro da área médica, e isso a gente pode até fechar a nossa entrevista, na área médica as áreas mais demandadas hoje são áreas da psiquiatria associada à psicologia, da medicina social. Nós precisamos resgatar o SUS. Né? Nessa diretriz, a medicina mudou muito depois de 2014 com as diretrizes nacionais, né, do curso de medicina. E nessas diretrizes, Café, de 2014, a gente está buscando humanizar o médico, buscando trazer o médico para a rede pública, que o médico tenha o mesmo olhar que de uma certa forma, a sociedade deixou de ver no profissional. Né? Mas como é que você tem visto a chegada mais forte da tecnologia aí? Porque você tem, de um lado, a questão da robótica, que é uma grande solução. Né? Semana passada saiu aí uma informação de um médico num país fazendo uma cirurgia no outro. Exato. Nós trouxemos aqui o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo esteve conosco, que é assessor do Marcos Pontes, falando também disso. E nós temos a introdução agora da inteligência artificial, né? O que isso pode contribuir nos diagnósticos, na precisão, ou isso também, de alguma maneira, pode levar a uma acomodação? Como é que você vê, principalmente, a questão da inteligência artificial chegando por aí? A nossa preocupação, primeiro, a gente precisa trazer repertório para esses profissionais. E a chegada da tecnologia, da inteligência artificial, nos preocupa muito. Por quê? A gente não aceita a ideia de você ter um paciente, um computador e um médico. A inteligência artificial não pode distanciar aquele profissional do paciente. Tá? Por quê? Nós já vemos no mundo inteiro a presença de verdadeiros totens que fazem atendimento impessoalizado, dá o diagnóstico e em 2 horas manda o medicamento para o paciente. Então, a preocupação da gente com a inteligência artificial é não permitir que ela se torne um anteparo entre a relação médico-paciente. Telemedicina, Café. Telemedicina é muito interessante, mas ela tem alguns vieses. A gente tem que ter a telemedicina com 2 profissionais de saúde nas pontas. Tá? Ela é muito complexa e a preocupação da telemedicina não é o depauperamento do profissional e a desvalorização do profissional. O médico que exerce uma consulta, atendimento presencial, ele precisa ser bonificado da mesma maneira do profissional que faz o atendimento à distância. E nesse caso, no setor público, você não acha que a telemedicina poderia auxiliar, mesmo sabendo que parte da população que usa o setor público, por vezes, não tem acesso à tecnologia? Você acha que isso não poderia gerar uma efetividade maior? Não, sem dúvida nenhuma. Público? É que a telemedicina parece ser um bloco monolítico, mas ela não é um bloco monolítico. Nós temos a telemedicina de atendimento, de orientação, de interconsultas. Tá? Porque eu imagino assim, de madrugada do domingo, hoje os pais estão mais ou menos assim, porque minha mulher é pediatra, minha filha também. Sim. Ela chega lá, por que trouxe a criança? Ela espirrou à noite. Eu estou brincando, exagerando. Claro, mas eu entendi, claro, é importante. Aí foi ver, uma pequena virose e tal. Se você tem uma telemedicina, o que poderia acontecer? Essa mãe ansiosa, né, teria um plantão em algum lugar, naturalmente, né? Sim. Faz uma conexão. Olha, eu estou com um filho aqui que está espirrando, está fazendo isso. Entendeu? Eu acho que isso tiraria. Mesmo porque esses pais levam a criança num ambiente que é insalubre, né? Porque Sim, exatamente. Terão outras crianças com doenças e podem e tal, mas são pais de primeira ordem, a primeira vez, aquele medo, aquela superproteção. Exato. De repente, poderia ser uma solução e aliviar um pouco as filas. Né? Eu acho que essa sua reflexão, Café, e o Bizarro também é pai, ele sabe, vem em conta do que a maioria da população imagina do médico. Por outro lado, o ato médico, ele é um ato que envolve olhar, sentir, perceber, observar o gestual do paciente. Muitas vezes, uma simples cefaleia, uma dor de cabeça, ela pode ser o início de uma meningite. Muitas vezes uma dor abdominal pode ser o início de um processo infeccioso, uma peritonite, uma obstrução intestinal. Eu entendo que para você ter um médico atrás de uma tela de computador, esse médico tem que ser muito bem treinado. E o que acontece hoje na nossa realidade? Não está dando tempo de treinar esses médicos. Por exemplo, o Brasil é um país que mais de 70% dos médicos de pronto-socorro não tem uma especialização de médico
socorrista, exatamente, obrigado. Então, onde seriam as portas de entrada, que seria, por exemplo, um pronto-socorro, que você demanda um médico bastante preparado, você tem médicos em início de formação. E na telemedicina tem esse risco. Muitas vezes você, desculpa o termo, mas de uma certa forma, diminuir ou fulanizar um atendimento, que é um ato médico, numa situação simplista. Então, claro que 60%, 70%, 80% são situações simples que você resolve muitas vezes com analgésico, com uma orientação. Né? Mas, daqueles 1%, 2% em que você perde um paciente, é absurdo. Muitas vezes no atendimento pessoal, um paciente é mandado para casa, né? Tivemos um caso recente, sem citar nomes, que o paciente veio a óbito porque tinha uma obstrução intestinal. E o pediatra liberou e achou que aquele momento não era tão grave. Perfeito. Bizarro. Tem a participação aqui, o Luiz Fernando mandando um abraço para você e parabenizando pela entrevista. Doutor Marcos, hoje a gente vê uma invasão, né, de cirurgias estéticas, de procedimentos, clínicas que estão aí sendo se proliferando em todas as regiões. A gente vê muitas clínicas sendo abertas. Sim. Nessa parte de cirurgias corretivas, cirurgias plásticas, né? E aí a gente lembra do termo da biomedicina. Até que ponto os biomédicos hoje eles estão ocupando cargos que eram exclusivos dos médicos, né? E se isso representa uma evolução, se isso representa uma invasão, por exemplo, do território profissional. Sem contar também os dentistas, né, que entraram para valer também na parte da estética. Né? Essa é uma questão muito complexa porque vem dentro do escopo da formação médica. Tá? Para vocês terem uma ideia, um curso de medicina, você passa por todas as estruturas, a parte bioquímica, a parte anatômica do médico, e após 6 anos, você ainda, na maioria das vezes, você precisa de mais um tempo. Né? Um vascular, o Cafeu, ele vai fazer 2 anos de cirurgia geral, ou 3, e mais 2 ou 3 anos de vascular, para ele poder estar capacitado de operar tanto a parte estética, né, de veias, como a abordagem de uma artéria arterial. Aí não é questão de reserva de mercado, aí a gente tem que respeitar o saber. Tá? A questão, muitas vezes, estética superficial, o profissional que está à frente do paciente, ele não tem a dimensão de quanto dano ele pode causar naquele paciente. Por um eventual erro de procedimento. Por um eventual, vamos assim, não valorizar todas as questões que estão envolvidas. E eu acho que todo mundo pode ser médico. Essa é a grande verdade. Com essa propagação de faculdades, de cursos de medicina, todo mundo pode ser médico. O que a gente não quer é o médico técnico. É aquela pessoa com um repertório baixo. Então, a harmonização facial, perfeito. O dentista cuida da boca, do rosto. Será que... Aí vem... Tem ali a questão farmacológica envolvida, tem a questão anestesiológica envolvida, tem a questão de, muitas vezes, a repercussão em outros órgãos que estarão envolvidos, e tem a questão do médio e longo prazo. Tá? Existe a cirurgia estética e a cirurgia corretiva. Tá? Eu estou usando a questão dos dentistas, mas não é só a questão do dentista. Eu acho que tudo... Hoje não se faz medicina somente com o médico, a gente faz com uma equipe, com a nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, mas cada um dentro da sua área. Então, de maneira nenhuma a gente quer uma reserva de mercado, mas a gente precisa respeitar o saber de cada área para que ele possa exercer sua função da melhor maneira possível e a população não penalizar. 7h21, Dr. Marcos Cabello conosco. Nós estamos antecipando aqui o Dia do Médico, hoje também Dia do Professor. Cabello, nós falamos, né, de outros profissionais que estão atuando na área, temos falado dos recém-saídos. Como é que funciona a estrutura de fiscalização? Até para ficar claro, porque você está numa entidade que, até onde tem uma associação, é voluntária, é espontâneo. Perfeito. Aí você tem o CREMESC, aí você tem também a AMB.
A Associação Paulista de Medicina. Isso. E nível nacional, além do... Aí o CRESMES, que é São Paulo, o que você tem nível nacional, que é o Conselho da Medicina. Exato. Explica um pouco como é que isso tudo funciona. Puxa, Café, obrigado pela pergunta, viu? Como que é a relação da profissão médica com a sociedade? Então, nós temos 2 órgãos. Nós temos uma autarquia federal, tá? Que é um órgão governamental ligado ao governo, que normatiza, que tem as resoluções, que é o Conselho Federal de Medicina. Isso... federal. Ele é governamental ou ele é uma autarquia, ele é por projeto, por uma lei, né? Tá. Então, ele é uma autarquia que dá as resoluções, as normatizações, seguindo a Constituição, tá? E essa autarquia, que é o Conselho Federal de Medicina, ele se divide nas regionais. Aqui em São Paulo é o Conselho Regional de Medicina, que vai fazer a fiscalização do ato médico, né? Como esse ato médico está sendo realizado na sociedade, e vai fiscalizar o médico, que eventualmente teve algum tipo de atitude, de conduta, ou ficou alguma questão duvidosa. Então, é a nossa entidade judicante. Tá? Tanto que o conselho pode suspender o registro do médico, pode fazer uma sanção mais leve, em sigilo, e pode realmente tirar o registro. E nós, como associação, nós somos ligados à Associação Médica Brasileira, que na verdade é uma associação médica sem fins lucrativos, nós não recebemos nenhuma subvenção, quer dizer, nós não cobramos o governo, nós não recebemos nada do Poder Central, e essa Associação Médica Brasileira, que tem uma série de responsabilidades, desde da gente fiscalizar e dar o registro das especialidades, né? A gente está em contato com as comissões de residência, do MEC, e na cidade, nas regionais, nós temos a Associação Paulista de Medicina em São Paulo, Associação Mineira de Medicina em Minas. Então, nós fazemos aquele papel de apresentar e de estar dentro da sociedade, mostrando quase a figura que do médico. Um comportamento político não partidário. É um político não partidário. Fazendo exatamente. Elos da sociedade, Exato. tendo isso que você faz, que é comunicar e trazer o Exatamente. posicionamento. O Cabelo, em relação a esses cursos de medicina que tem cotas, e agora a Universidade Federal de Pernambuco falando de vagas para integrantes do movimento do Sem Terra. Como é que vocês veem essa questão? Nós somos realmente, até tem um documento que deve sair, né, que o nosso presidente, doutor Antônio, deixou muito claro, medicina não pode ser restrita. A ideia de você trazer novos elementos para a formação médica é extremamente interessante, mas ela não pode ser precarizada. Um curso de medicina, ele tem que ter todo um ritual, tem que ter todo um respaldo técnico, científico. Uma seleção rigorosa. Uma seleção rigorosa, exatamente. Aqui nós não vamos discutir, mas a gente tem que valorizar o mérito do ser humano, da pessoa. Tá? A gente não quer entrar nessa discussão, mas tem que ser meritório, tem que ser uma questão muito bem estudada. Somos contra, esse desenho não é interessante, tanto que não está saindo esse vestibular, a Justiça deu uma liminar, tirou uma liminar. No fundo, Cafeu, houve uma politização de uma questão de educação. Somos totalmente contrários à politização. Se você começar a favorecer nichos, daqui a pouco os indígenas querem... Aí nós teremos um curso de medicina para os filhos dos jockeys de São Paulo. Exatamente. Não é assim. A medicina, a PM, ela é apolítica. A política dela é do médico. Tanto, se você me permitir, nós vamos ter, né, Bizarra, uma palestra, agora, quarta-feira que vem, na PM, do câncer de mama. Não sei se eu atravessei o samba aqui. Atravessou, mas vamos lá. Você é de casa. Desculpa. Então fala da palestra. Perfeito. Olha, gente, câncer de mama, nós não vamos lá ficar falando de câncer de mama. Nós vamos fazer uma palestra educativa, vamos trazer os mastologistas de Bauru para interagir com a população. Queremos falar, discutir, mostrar, se possível levar os nossos políticos. Nós precisamos falar muito sobre o câncer de mama, depois o câncer de próstata, sobre a saúde, e vai ser uma oportunidade. E esse viu, Cafeu, o escopo da PM. É dia 22 de outubro, às 18h30, ali na Casa do Médico. A entrada é gratuita, mas solidária, né? 1 quilo de alimento. Também quem não tiver alimento, vai assim mesmo. Quem não puder se inscrever, vai. Não precisa inscrever, então. A gente pede para inscrever porque o nosso... Para ter o controle, Para ter um controle, mas não seja um fator limitante. A gente quer gente lá dentro, nós damos um jeito.
a PM é igual a casa da mãe, né, Café? É na casa do médico. Na casa do médico, isso. Para a gente finalizar, Cabelo, estive lá no evento da chegada do Instituto Hospital Amaral Carvalho, né? Excelente. E aqui vai ter, né, todo um investimento de 150 milhões de reais. A sociedade tem que dar uma resposta, tem uma renúncia fiscal que pode ser utilizada pelas empresas, pelas pessoas físicas. Como é que você vê aí Amaral Carvalho colocando uma perna aqui em Bauru importante nesse momento? Nossa, Café, como a gente falou alguns anos atrás, quando chegou à faculdade de medicina, até eu mando um abraço para o professor Sebastião. Estamos, né? com saudade, Sebastião. A gente precisa trazer. O doutor Sebastião, ele não é obstetra, mas está fazendo a nossa faculdade nascer. Ele faz a diferença. Então, conversando com o doutor Marcelo, ele também se colocou à disposição, o doutor Sebastião. Esse vai ser um núcleo de atendimento, de pesquisa e de oferecer um upgrade para a população. Que é um hospital-dia, né? É um hospital-dia. De permanência. E a gente quer trazer também o fator de tecnologia, mas ao mesmo tempo de estudo, de publicação de trabalhos. Tem muita gente boa aqui em Bauru que trabalha nessa área. A gente tem que unir, Café, a assistência com a formação, a assistência com publicação. Porque com esse mundo de pós-modernidade, com tantas fake news, com tanta informação, a medicina precisa ter cânones, ela precisa ter ciência por trás dela. Olha, tem a participação aqui de quem? Olha, do Luiz Fernando Juliano Braz. Olha, já vi pessoas educadas, mas igual o Dr. Marcos está para nascer. Tem o Carlos Lupozelli. Parabéns pela entrevista. Na minha opinião, a diferença é que a profissão de médico era por amor e paixão em servir as pessoas. Hoje é puramente financeiro. Você concorda? Não concorda? O pessoal está reclamando aí dessa parte financeira. Generalizar, né? Eu acho que toda pessoa que sai de casa de manhã, deixa sua família, seus filhos, com o intuito de ajudar alguém, mesmo que ele esteja ganhando R$1 ou 1 milhão, mostra que ele tem uma personalidade diferenciada. E eu queria terminar, gente, falando Bizarra, Cafeu, né? Nós viemos ao mundo, muitas vezes, pela ajuda e pelas mãos de um médico. Eu espero que demore muito, mas eu espero que um dia eu possa partir dessa vida amparado e na presença de um bom médico. Isso torna o médico uma pessoa, não vou falar só vocacionada, mas eu acredito que existe uma força, uma energia superior que nos escolheu para fazer o papel dele aqui na Terra. Muito bem. Obrigado. Marcos Cabelo, parabéns aí, antecipado pelo Dia dos Médicos, né? E obrigado aí pela mensagem final. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Espero que não demore. É isso aí. Muito obrigado.